Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer um caso bem curioso para vocês. Vamos falar sobre o cientista soviético que tentou criar um híbrido entre humano e chimpanzé. Bom, desde o início da ciência, o homem já pensava em brincar de Deus, justamente através de experimentos bizarros. Muitos deles já estão disponíveis na internet há muitos anos. E hoje vamos trazer um em específico. Em meados do século passado, a ideia de criar híbridos entre humanos e chimpanzés era bastante real, justamente porque existia um elo perdido entre os macacos e os humanos. E surgiu a ideia através de um biólogo soviético chamado Ilya Ivanov, que estava empenhado nesta implementação. O senhor Ilya Ivanovich Ivanov, ele foi um biólogo russo nascido em 1870, que na idade adulta obteve o reconhecimento no campo da inseminação artificial. Por ter chegado ao sucesso, ele resolveu procurar outros desafios e pegar espermas de animais de diferentes espécies até chegar na ideia de um chimpanzé homem. O Sr. Ivanov era muito bom em extrair e implantar estes sêmens de cavalo e podia inseminar cerca de 500 éguas de apenas um animal. Portanto, ele começou devagar com a ideia de hibridização, criando misturas entre zebra com burro, um rato com outro rato de outra espécie, fazendo com que surgissem animais híbridos que não têm a capacidade, de se reproduzir. Em 1910, o cientista disse a um grupo de zoólogos que pensava que seria possível criar um chimpanzômen, frequentemente conhecido como o manzé. Na época, era apenas hipotético esta mistura. Porém, como os biólogos de hoje, adivinhando a forma dos alienígenas ou astrônomos, sugeriram que este experimento pudesse ser lançado. Esta chance veio após a Revolução Russa de 1917, enquanto trabalhava no Institut Pasteur. Então, em 1924, ele teve a oportunidade de trabalhar com a hibridização e foi autorizado o acesso a todos os chimpanzés de uma instalação da Guiné Francesa. Assim, o Sr. Ivanov ele recebeu cerca de $10.000 da Comissão Financeira Soviética para realizar o seu trabalho. Em um dos seus discursos, ele enfatizou que se tratava de um experimento para provar a teoria de Darwin sobre o quanto somos parentes dos macacos e que seria um golpe contra a religião, Porém, também é possível que o governo bolchevique estivesse interessado em mostrar o que poderia ser alcançado com a genética e que se encaixava na ideia de eugenia positiva. O Sr. Ilya Ivanovich, como ele era um biólogo e tinha bastantes trabalhos publicados, ele ganhou notoriedade e respeito. Tanto que ele também ensinou em várias das principais universidades do seu país, ao mesmo tempo que explorava cada vez mais a possibilidade deste método de inseminação artificial. Naquela época, o estudo da genética ainda estava em seus estágios iniciais, e por isso o trabalho do Sr. Ivanov era avançado demais para a época, e existia um grande interesse das comunidades científicas e que causaria bastante discussões. Muitos o criticaram por seus experimentos, enquanto outros acreditavam que poderia ajudar na evolução da humanidade. É de se admirar que em algum momento o Sr. Ivanov teve a ideia de cruzar um ser humano com um macaco, e ele anunciou abertamente a sua intenção no Congresso Mundial de Zoólogos em Graz, que fica na Áustria, em 1910, e que é especialmente interessante que essa ideia encontrou muitos apoiadores na época. Nas instalações, ele transferiu o sêmen de um animal para outro. Em 1926, ele e o senhor chamado Sergei Voronov
transplantar um ovário humano em um chimpanzé, antes de tentar inseminá-la com esperma humano. Porém, este experimento não teve sucesso. Mesmo assim, ele deu continuidade. O Sr. Ivanov implantou esperma de chimpanzé em mulheres africanas sem o seu conhecimento. Concluindo, não satisfeito, ele recrutou mulheres soviéticas dispostas a participar deste experimento, e antes de encontrar uma nova tentativa para gerar um chimpanzômen, ele foi exilado pelo governo e morreu posteriormente. Após muitos anos, o Sr. Ivanov recebeu permissão da França para ir até a Guiné Francesa para fazer experiências, né? Parte do dinheiro da expedição também foi alocado pela União Soviética. No entanto, assim que ele chegou na ilha, ele descobriu que não haviam chimpanzés adultos suficientes. Então este experimento teve que ser adiado por muitos meses. Em novembro de 1926, o Sr. Ivanov chegou a uma outra ilha da Guiné Francesa com seu filho, e ele também se formou em biologia e ajudou seu pai com outros experimentos. Junto com trabalhadores locais na estação experimental, eles pegaram vários animais, chimpanzés, e inseminaram 3 deles com esperma humano obtido de voluntários. Literalmente, alguns meses depois, vendo que nenhum dos macacos havia engravidado, ele decidiu voltar para a França. E voltou e levou alguns macacos experimentais com ele, e um deles acabou morrendo ao chegar. Então o Sr. Ivanov começou simplesmente a promover uma campanha, né, de ideia de experimento reverso, através de inseminação de mulheres humanas com esperma de chimpanzé. O governo da Guiné Francesa foi categoricamente contra esta iniciativa, mas o cientista estava confiante de que ainda seria capaz de encontrar os meios para isso. O Sr. Ivanov logo recebeu apoio 2 anos depois. Em Sukhumi, ele organizou um grupo experimental, e a comissão decidiu que pelo menos 5 voluntárias seriam necessárias para o experimento. Mas o único problema era que o único macaco em Sukhumi já havia morrido nesta época. Sendo assim, alguns anos depois, um novo lote de macaco estava programado para chegar, e era exatamente isso que o cientista esperava. Os chimpanzés deveriam chegar a Sukhumi em 1930. No mesmo ano, o Sr. Ivanov e todos que o apoiavam este experimento acabaram perdendo as suas posições. O próprio Sr. Ivanov foi preso e enviado para o exílio, onde trabalhou por mais de 2 anos antes de morrer devido a um derrame. Bom, muitas informações vocês vão encontrar na internet sobre esse curioso experimento. Porém, como eu não tenho total conhecimento em biologia, fica bem claro aqui que este é totalmente bizarro. Claro que hoje em dia, com os avanços da tecnologia e da ciência, existe a possibilidade de uma fecundação in vitro. Porém, não sabemos que tipo de animal poderia sair desta mistura. Mesmo sendo de espécies diferentes, participando da mesma família biológica, é completamente possível que este tipo de ser seja criado. Porém, não sabemos se vai ser um animal ou se vai ser um ser humano, né? Tudo isso leva a crer que muitos cientistas ainda brincam com Deus. E isso jamais deveria ser permitido, não é mesmo? Principalmente para aqueles que acreditam, né, que existe um poder divino e que seres humanos possuem almas. E é mais um caso que eu trago aqui para que vocês possam conhecer. Beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Então, obrigado, galera. E até o próximo vídeo. Valeu!